Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais uma aula aqui da nossa apostila 14, quadro de sinais. E então nós vamos fazer o exercício 3. Nós tínhamos aqui uma equação quociente, agora nós temos uma equação produto, certo? Então nós vimos aqui, temos as propriedades f vezes g de x, nesse caso aqui seria menor que zero, tá? Então, meu f de x e meu g de x. Então, nós vamos resolver essa situação. Então, temos aqui o f de x, que é equivalente f de x equivalente, vamos lá, vamos pegar novamente aqui. Então, temos vamos lá. Ok. F de x igual a menos x quadrado mais 3x menos 2. O a, nesse caso, vamos fazer o estudo de caso da nossa função, como é x elevado ao quadrado, o grau é 2, então, né? Função do segundo grau. Tudo bem? Então, temos aí a funçãozinha do segundo grau. Nosso a é equivalente a menos 1. O b é o termo que multiplica o x, o 3, e o c é o termo dependente, menos 2. Fazendo o estudo de caso, nós sabemos o quê? Sabemos que o a é menor que zero. Se o a é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Se a parábola tem concavidade voltada para baixo, ela atinge um valor máximo aqui, certo? Atinge um valor máximo. E esse valor máximo é conhecido como vértice. Tudo bem? Lembrando que a parábola vai interceptar o eixo y sempre no termo independente. Quem que é o termo independente nesse caso aqui? É o c. Então, o menos 2. Então, nós já temos a primeira coordenada 0 para x e menos 2 para y. Ok? Agora, nós vamos encontrar o discriminante, ou seja, o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar fazendo a substituição. O B é 3, então é 3 ao quadrado menos 4 vezes A. O A, nesse caso, é menos 1. E o C é menos 2. 3 ao quadrado é 9. Aqui eu tenho que tomar cuidado no jogo do sinal. Ó. Então, menos com menos é mais. E mais com menos? Mais com menos, menos. Então, aqui vai ficar menos, ok? Porque eu fiz o jogo do sinal. Tá ok? Então, aqui vai ficar menos. Agora eu faço a multiplicação. 4 vezes 1, 4, né? Dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. Vou colocar o 8 aqui. Já fiz o sinalzinho, o jogo do sinal. E 9 menos 8, 1. O meu delta é equivalente a 1. Então, se o meu delta é maior que zero, ou seja, o meu discriminante é maior que zero, o que ele tem como função? Ele vai nos identificar o quê? Que essa função do segundo grau, ela possui
duas raízes reais e distintas. Se ela possui duas raízes reais distintas, nós vamos encontrar as raízes, tá? Então, próximo passo, encontrar as raízes, ok? Para nós encontrarmos as raízes, nós temos dois conceitos diferentes aí. Podemos encontrar por Bhaskara, vamos fazer por Bhaskara, ou por tentativa, some produto. Fórmula do Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes A. Faz a substituição. O menos é da fórmula, isso não pode esquecer, tá? O 3 é positivo. Então, não vou alterar o sinal aqui. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta nós encontramos vale 1. 2 vezes A. O A, nesse caso, é menos 1. Então, tem que colocar dentro do parênteses aqui. Ok? Então, vai ficar menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1. Dividido por 2 vezes menos 1, dá menos 2. Ok? Então, eu tenho aqui. Daqui eu tiro meu x1. Quem que é meu x1? Menos 3. Mais 1. Dividido por menos 2. Devo 3 e tenho 1. Se eu devo 3 e tenho 1, eu vou pagar. Eu vou ficar devendo 2. Menos 2 embaixo. Aí aqui é uma divisão. Na divisão eu faço jogo de sinal. Ó. Menos com menos. Mais 2 dividido por 2, 1. Ok? Se não colocar sinal, automaticamente subentende-se que é positivo. Tá? x1 nesse caso é 1, positivo. E x2 menos 3, menos 1, dividido por menos 2. Menos 3 com menos 1 são duas parcelas, ou seja, eu tenho que entender que eu devo 3 e devo 1. Devo R$3 no mercado e devo 1 na farmácia. Então, quantos que eu estou devendo no total? Vou grupar as parcelas e vai persistir o sinal. Então, eu estou devendo 4. Menos 2, mesmo conceito. Menos com menos, mais 4 dividido por 2, 2. Ok? 1 e 2. Tudo bem? Agora que nós vimos que essa função, ela tem a concavidade voltada para baixo. Ela possui um máximo, certo? Ela atinge um valor máximo. E esse máximo é o vértice. Ou seja, nós vamos encontrar esse vértice aí. Tá? Então, x1 nesse caso. Aqui. Raízes 1 e 2. Vértice. Então, pessoal, aqui nós encontramos as raízes por Bhaskara, tá? Mas também poderíamos encontrar por tentativa, que é some pelo produto. Ah, eu não sei como que eu faço. Nos exercícios anteriores, dos vídeos anteriores, nós temos por tentativa, tá? Aí, caso alguém não tenha conhecimento ainda, pode estar voltando no vídeo para ter esse conhecimento, porque é muito importante você saber que dá para você fazer por Bhaskara ou pela tentativa, ok? Então, a fórmula do vértice, nós temos aqui que o x do vértice é menos b sobre 2a, ok? Menos b sobre 2a. Menos é da fórmula, o nosso b é positivo, então vai ficar 3. 2 vezes a, o a é menos 1, então não posso esquecer disso, tá? Aí nesse caso aqui, vai ficar menos 3. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Ok?
Isso daí eu não posso esquecer o sinal, tá? E vamos lá. 3 dividido por 2, menos com menos, né? Eu vou fazer menos com menos é mais. 3 dividido por 2, 1,5, ou seja, 1,5. O y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Menos o delta nosso deu 1. 4 vezes a, o a é menos 1. Então, neste caso aqui, vai ficar menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos com menos dá mais. 1 dividido por 4, 0,25. Ok? Então, tendo esses valores, agora eu tenho o meu vértice, cujo par ordenado é equivalente a 1,5, certo? Para x e y, 0,25. Tudo bem? Agora, tendo os valores, nós vamos fazer a projeção no gráfico. Ok? Faremos a projeção no gráfico. Precisa tanto também. Isso é ideal. Eixo Y, eixo das ordenadas. E eixo X, eixo das abscissas. Ok? Vamos colocar os valores. Um espaço maior. 2. Menos 1. Menos 2. Então, colocar as coordenadas. Primeira coordenada, 0 e menos 2. 0 para x está aqui, menos 2 está aqui, onde vai interceptar o eixo y. Depois, as raízes 1 e 2. 1 aqui, 2 aqui. E aí o vértice, né? 1,5, né? Metade, e 0,25 vai estar mais ou menos aqui, tá? Vou fazer um pouquinho mais para cima, tá? Mas, supondo que isso aqui é 0,25. Fazendo a nossa parábola, vem, intercepta aqui, corta as raízes, olha lá, 1, chega no máximo, que é o vértice. Chegou no máximo, esse vértice, lembrando que isso daqui, se você passar uma reta, tá? Aqui tem que ser o eixo de simetria, tá? Tudo bem? Então, se você andou aqui 1,5, nesse ponto você vai andar 1,5, tá? É eixo de simetria, isso eu não posso esquecer, nunca, tá? Então, vamos lá. Desce. Essa é a nossa parábola. E lembrando que acima do eixo x, os valores são positivos, tá? Os valores são positivos. E abaixo do eixo x, os valores são negativos, ó. Ok? Então, interessante para nós aqui vai ser o quê? Ops. Sendo a nossa função f de x, onde eu tenho aqui, eu tenho 1, e aqui eu tenho 2, entre 1 e 2 é positivo, para a esquerda é negativo, para a direita é negativo. Então, meu f de x, ele vai ficar assim. Ok? Meu f de x fica assim.
Agora nós temos que fazer o g de x, né? Fazer o g de x. Vamos deixar aqui. Depois nós vamos usar quem que é o nosso g de x? O nosso g de x vai ser x ao quadrado menos x, ok? Aí, pessoal, é o seguinte, nós também temos a função do segundo grau, aí aqui vale o conhecimento do aluno, tá? Conhecimento que vocês têm. Por quê? O que acontece? Nós temos que fazer estudo de caso também, tá? Nós temos que fazer estudo de caso. Só que, para nós, o ideal é o seguinte. Vamos lá. Estudo de caso. O nosso A aqui vale 1. O B vale menos 1, porque é o termo que multiplica o x, né? Nesse caso aqui. E o C é 0. Tá? C é 0 aqui. Então, o que acontece? Se o A é maior que 0, a função, a parábola, tem a concavidade voltada para cima. Se ela tem a concavidade voltada para cima, ela vai atingir um valor mínimo aqui, ó. Então, ela atinge um valor mínimo. E esse valor mínimo é conhecido como vértice, certo? Ela vai interceptar o eixo y sempre na onde? No termo dependente. Nesse caso, o termo dependente é 0. Então, eu já tenho a primeira coordenada aqui, ó. Ou seja, ele vai interceptar o eixo y na origem, 0 e 0. Ok? 0 e 0. Beleza. Vamos encontrar o discriminante. B ao quadrado menos 4ac. E verificar quantas raízes essa função possui. B. O B, nesse caso, vale menos 1. Então, vou colocar ele dentro do parênteses. Menos é da fórmula, 4 é da fórmula, o A é 1 e o C é 0. Então, meu delta vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1. E 4 vezes 1 dá 4, mais 4 vezes 0 é 0. Então, isso aqui vai ficar 0. Então, meu delta aqui vale 1. Se meu delta é 1, o que significa isso? Significa o quê? Delta maior que 0 possui duas raízes reais e distintas, porque o delta é maior que 0. Se ela possui duas raízes reais distintas, então nós temos as raízes, nós vamos encontrar as raízes. Só que aqui vale o conhecimento do aluno, porque quando eu não tenho, aqui eu tenho o coeficiente A que é 1, coeficiente B que é menos 1 e o C é 0. Então quando eu não tenho um dos coeficientes, não tem necessidade de eu jogar na fórmula de Bhaskara ou fazer por tentativa. Por quê? Porque eu pego minha função igual a 0. Então, pego minha função aqui igual a 0. E nesse caso, como o meu C é 0, aqui eu vou fazer o quê? Por evidência, eu coloco x em evidência. Certo? Olha lá. X vezes quem?
dá x quadrado? Vezes x. E x vezes quem dá menos x? Menos 1, tá? Coloquei em evidência, ó. Porque quando eu aplico a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, eu volto aqui. Ok? E x vezes menos 1 dá menos x, eu volto aqui. Tá? Então eu coloquei em evidência e daqui eu tiro minhas raízes. Ou seja, eu pego esse x igual a zero, olha lá. X igual a zero. E agora eu pego o que está dentro do parênteses, x menos 1 igual a zero. Aí eu pego esse menos 1 e jogo para lá. Ele vai ficar positivo, vai ficar x igual a 1, pronto. Então, as minhas raízes são 0 e 1, tá? 0 e 1. Tudo bem? Se nós vimos que a parábola, que o A é maior que zero, a parábola é voltada para cima, ela atinge um valor mínimo. Se ela atinge um valor mínimo, ela tem um vértice, tá? Então, nós vamos encontrar esse vértice aí. X do vértice, lembrando da fórmula do x do vértice, menos b sobre 2 vezes a, menos é da fórmula, o b, nesse caso, é menos 1, então fica menos 1, dividido por 2 vezes a, o a é 1. Menos com menos dá mais, 1 sobre 2, então 0,5. O y do vértice, menos delta sobre 4a, menos o nosso delta, nesse caso, vale 1. 4 vezes a, o a é 1 também. Então, meu y do vértice é menos 1 quarto. Menos 1 quarto dá menos 0,25. Ok? Então, nós temos o vértice aqui, meio e menos 0,25. Tudo bem? Vamos projetar no gráfico. Vamos fazer aqui o gráfico. Eixo Y, eixo X. Aqui está o 1 aqui, o 0 é a coordenada. Ok, vamos lá. 0 é 0, origem. Está aqui. Depois as raízes, 0 já está aqui, na origem. E 1, pronto. Vértice, meio, metade. E menos 0,25. Então, menos 0,25 metade está aqui, e menos 0,25 vai estar mais ou menos aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Agora nós vamos desenhar o gráfico, tá? Parábola. Vem aqui, atinge o mínimo e sobe. Esse é o nosso gráfico. Para cima, positivo. Acima do eixo X é positivo e abaixo do eixo X é negativo. Então, o interessante para nós aqui é o quê? Interessante para nós é o 1, né? E o 0. Então, entre 0 e 1,
é negativo. Então, aqui eu vou pôr o sinalzinho de menos. Tá? E aqui é positivo. Tudo bem? Essa daqui é a nossa função g de x. Então, é a função g de x. Agora nós vamos fazer a intersecção das duas. Tá? Faremos a intersecção das duas aí. Para podermos darmos a solução. Então vamos lá. Aqui f de x, extremidade 1 e 2. E aqui extremidade 0 e 1. Então se lá é 1 e 2, 1 e 2, extremidade 2 vai ser aqui para todos. E no caso 0. Então temos extremidade 0, né? 0, extremidade 0. 1 e 2. Aí é o seguinte. Então vamos para aqui 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então f de x. Então f de x, o que nós temos em f de x aqui? F de x temos que entre 1 e 2 é positivo, entre 1 e 2 é positivo, o resto é negativo. Então, negativo aqui, negativo aqui, negativo aqui, ok? Ok, agora eu vou para o g de x. Quem que é o g de x? Acabamos de fazer. Entre 0 e 1 é negativo, entre 0 e 1 é negativo, o restante é positivo. Positivo, positivo, para a esquerda é positivo. Aí agora, o produto, né? O produto é f de x vezes g de x. Então, f de x vezes g de x. Vamos fazer o jogo do sinal. Vamos lá, jogo do sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. E menos com mais, menos. Ok. Então, o que acontece para nós? Nós temos esse conceito aqui. Temos esse conceito. Aí, o que acontece? A nossa inequação é g de x, né? Nossa equação é o quê? É f de x vezes g de x, que é o quê? Menor que zero. Menor que zero, o que significa isso? Significa que são os valores menores que zero aí, nesse caso, os valores negativos, certo? Só que, quando eu for projetar, se é menor que zero, quando eu for projetar aqui, esses valores sendo menores que zero, 0, 1 e 2. Menor que zero, nós sabemos o quê? Que nós vamos pegar esses valores aqui, ó, certo? E esse valor aqui. Só que é o seguinte,
Então, é esse valor aqui e esse valor aqui, tá? A nossa solução. Como o sinal da desigualdade é menor e não é menor ou igual, a bolinha seria o quê? Aberto ou fechado? Como é apenas menor, a bolinha é aberta. Então aqui, eu não posso esquecer disso. Bolinha aberta aqui e aqui também, tá? Isso é um detalhe. Bolinha aberta. Beleza. Então, minha solução. X pertence aos reais, tal que x tem que ser o que em relação a esse caso aqui? Os valores para a esquerda de zero são menores, então x tem que ser o que? Menor que zero, ou, agora para a direita aqui, x precisa ser o que em relação a 2? Para a direita são os valores maiores, né? Ou x maior que 2. Ok? Esse é o conceito. Então, nossa resposta final aí. Então, na equação produto, nós resolvemos a primeira situação, f de x, tá? Temos o conhecimento de fazer estudo de caso. Pegamos os sinais aí. Resolvemos o g de x também pelo estudo de caso. E fizemos aí depois intersecção de ambas, tá? Fizemos jogo de sinal e chegamos nesses valores aí. Tudo bem, minha gente? Então não se esqueçam de colocar o nome de vocês aí, a série e a escola ao qual vocês fazem parte. Deixa o like, tá? E qualquer dúvida eu estarei à disposição. Próximo vídeo estarei fazendo a resolução do exercício 4. Ok?